Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje eu estarei falando sobre um assunto que eu acredito ser muito importante e que também acredito que deveria haver mais curiosidade no meio cristão acerca deste mesmo. Bom, é do conhecimento de todos que existem diversas instituições denominadas como instituições cristãs. Existem os ortodoxos, católicos, protestantes. Os protestantes têm os reformados, que tem uma origem, né, mais antiga, mais tradicional. Tem também os pentecostais e vinculado aos pentecostais também os carismáticos. Então existe, né, diversas ramificações do chamado cristianismo. E também, por que não dizer que dentro dessas próprias ramificações também existem diversas denominações, as quais trazem em si a sua própria ideologia, o seu próprio meio de interpretar, se assim podemos dizer, a vontade de Deus. Bom, cada uma dessas denominações, cada uma dessas ramificações, elas têm consigo a sua chamada, sua intitulada doutrina, levando em consideração que doutrina é ensinamento, ou seja, cada uma da igreja, cada uma das suas denominações tem a sua própria doutrina, a sua própria ideologia, a sua própria crença. E com isso, consequentemente, também cada denominação, cada ramo do cristianismo possui também a sua própria regra, né? O seu próprio RI. O que seria o RI? Seria o regulamento interno de cada instituição, de cada denominação. A pergunta que as pessoas deveriam ter em relação a isso é a seguinte: esta regra, este RI, ele está baseado nas escrituras? Eles têm algum fundamento lógico? Eles fazem algum sentido? Ou simplesmente é algo que alguém achou bonito e decidiu trazer sobre a religião, sobre a instituição ali? Bom, é do conhecimento também de muitas pessoas, não digo de todos, porque muitas pessoas ainda trazem essa confusão dentro de si. Então eu digo que é do conhecimento de alguns que existem diferenças igreja, instituição e igreja espiritual. A igreja espiritual é uma igreja a qual abrange toda a terra, a qual abrange os 4 cantos do mundo. Iniciou-se através do próprio projeto de Deus. Mas agora a igreja instituição já está mais relacionado a uma religião, né? Está mais relacionado a uma organização religiosa. Como eu disse, cada uma dessas denominações, cada uma dessas instituições, elas possuem a sua própria ideologia, a sua própria, né, seu próprio RI, seu próprio regulamento interno. Mas é importante também deixar bem claro que a igreja espiritual também tem um RI. A igreja espiritual também tem as suas regras. E essas regras não foram estabelecidas pela vontade de homens, mas sim pela vontade do próprio Deus. Não são regras estabelecidas tendo como embasamento o ser humano, tendo como embasamento a racionalidade humana, mas sim como a orientação divina, mas sim como os conselhos do próprio Deus para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que ele chama de seu povo. E aonde então encontrar estes regulamentos? Onde então eu posso encontrar estas regras que cabem à igreja obedecer? Bom, a Bíblia Sagrada,
ela é a base de fé do cristão, ou pelo menos ela deve ser a base de fé. Ela deve ser ali o fundamento, deve ser a base ali de fé da igreja. Então, voltando ao assunto, né, primordial, ao assunto essencial dessa gravação. O RI da igreja, ele é a doutrina, ele é o conjunto de ensinamentos mostrados ali pelos apóstolos. Você vai ver que em Atos capítulo de número 2, versículo 42, a igreja primitiva ela estava alicerçada, ela estava fixa, ela estava ali assídua aos ensinamentos dos apóstolos. Existem ali quatro pilares que vão dar segurança, vão dar firmeza para a igreja primitiva. E dentre esses quatro pilares, você vai encontrar ali o primeiro, que é o ensinamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E se você for ver a doutrina dos apóstolos, a mesma doutrina, ela se encontra baseada, primeiramente, nos ensinamentos do Senhor Jesus e também nos livros escritos na Antiga Aliança. Então eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, sem nenhum medo de me equivocar em relação a isso, que o RI, que o regulamento interno da igreja de Cristo, é os livros escritos na Nova Aliança. São os ensinamentos dos apóstolos, são os ensinamentos dos servos de Deus que Deus instituiu. Aí talvez você possa dizer assim, então eu vou excluir da minha vida os livros da Antiga Aliança. Não, não vai acontecer isso. Porque a partir do momento que você aceitar como regra de fé a doutrina da Nova Aliança, os ensinamentos dos apóstolos ali, você vai ver que eles estão baseados em Cristo e nos ensinamentos dos livros da Antiga Aliança. Você vai ver que Pedro vai citar a Antiga Aliança. Você vai ver que Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai citar os livros da Antiga Aliança. Você vai ver que Tiago, ele também está muito fixo ali na doutrina antiga, nos ensinamentos antigos. Então, concluindo esse raciocínio, eu posso dizer a você que está me ouvindo neste momento que o regulamento interno da igreja é espiritual, o regulamento interno do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, são os livros da Nova Aliança. É a interpretação da Antiga Aliança. Então, se você precisa saber se é lícito, se é conveniente casar ou não, ou viver uma vida de libertinagem, então vá lá, consulta as Sagradas Escrituras. Se você deve saber, se você tem curiosidade de saber se um cristão deve falar qualquer tipo de palavra ou não, consulte lá os livros da Nova Aliança. Se você tem dúvidas ainda se mentir é certo ou errado, é conveniente ou não para um cristão, então consulte os livros da Nova Aliança. Você verá ali, você perceberá os ensinamentos acerca disso. Então, como eu disse, existem muitas denominações, existem muitas igrejas, existem muitas e muitas organizações religiosas, cristãs, mas a igreja de Cristo é uma só existe uma igreja, e esta igreja é a igreja espiritual. Leve em consideração que a igreja espiritual ela está dentro, sim, da organização religiosa. Todavia, nem sempre a organização religiosa está dentro da igreja espiritual. Então, o que vale mais? O que é mais importante? O regulamento da organização ou a doutrina dos apóstolos? A doutrina que os apóstolos aprenderam de Cristo e que Cristo aprendeu diretamente do próprio Deus. Então, a resposta é essa. Sim, a igreja espiritual ela possui o seu RI. Ela tem o RI. E o RI da igreja é a doutrina apostólica. O RI da igreja são os ensinamentos dos apóstolos. É a doutrina que os apóstolos ensinavam para a igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus venha poder
Que Deus venha te abençoar ricamente. Que o Senhor, nosso Deus, venha fazer resplandecer a luz da sua glória sobre a sua vida, tá bom?